Olá pessoal, aqui é a Suelen Fernandes do blog Estante da Su e no vídeo de hoje eu trago o book review do livro Love is in the Air. Oi pessoal, então hoje o vídeo é de book review. Eu vou falar hoje as minhas impressões sobre o livro Love is in the Air, que é da Leira Editorial. Esse é um livro de contos onde 4 escritoras escreveram 4 histórias com relação a Londres. Então eu vou contar um pouquinho de cada conto para vocês e o que eu achei. O primeiro conto é Lembranças de um Outono em Londres, da escritora Eva Zucchi. Aqui nós vamos conhecer a história de Edmundo e Gabriela. Eles só podem se encontrar uma vez no ano, quando os portões da cidade de Gabriela se abrem e eles se encontram no meio de um bosque, de uma floresta. Não posso contar muito sobre esse conto porque ele é bem pequenininho. É o primeiro conto, mas é assim, o mais pequeno de todos do livro. E aqui é uma história mais sobrenatural, falando sobre o amor. A história se passa em uma época mais antiga, não se passa na época atual. Então eu gostei desse conto, mas eu fiquei meio na nuvem. Eu tive que parar um pouquinho para pensar e entender do que se tratava, né? Do que se tratava o conto. A princípio, de primeiro, eu não cheguei a gostar muito, mas depois eu entendi a história, o que a Eva propôs nessa história, e eu curti, mas não vou dizer que não é o meu favorito desse livro. O segundo conto é Sussurros do Coração, da Tamires Barcelos. Aqui nós vamos conhecer a história da Samantha. A Samantha, ela vive com os seus pais numa cidade para Londres, né? Como eu falei, todas as histórias se passam em Londres. E ela vive com os pais que é muito rígido, eles são muito rígidos. Eles acham que ela tem que fazer as coisas de casa, que ela tem que obedecer a todo custo, sem questionar. E na realidade os pais dela sempre sonharam em ter um menino, então quando veio Samantha foi uma decepção para eles. Então eles não tratam ela com amor, com carinho, sempre foi com muita rigidez. E ela não pode sair para canto nenhum a não ser a biblioteca. Só que no bairro dela chega um rapaz muito diferente de todas as famílias que vivem ali. Ele é um cara de moto, que anda de moto, todo tatuado, que não fala com ninguém, mal encarado. Então é visto como uma pessoa ruim no meio da sociedade em que ele vive. A Samantha fica muito encantada por ele e quer descobrir quem é esse cara. E um dia, ela voltando da biblioteca, ela não vê e quase é atropelada até que o Henry salva ela. O Henry é o cara mal encarado, mas quando ela acorda no hospital, ele não está mais lá e ele também não assume que foi ele que salvou ela. Mas ela, intrigada e com uma desculpa para chegar até ele, vai na casa do Henry, um dia em que os pais dela não estão em casa, e lá ela começa a conhecer ele. A princípio, ele é um cara que não quer muito papo com ela, mas ela insiste até que vira uma grande amizade e daí um grande amor. Esse conto é um conto bem maior do que o primeiro, é uma história bem envolvente que eu amei, porque a Samantha é uma menina meiga, é uma menina que que necessita fazer amigos, e ela vê em Henry uma pessoa que ela pode confiar e que ela pode contar o que ela sente, as músicas que ela gosta de ouvir, os livros que ela gosta de ler, e conhecer outra pessoa a não ser o pai e a mãe dela. Ela não estuda mais, é já uma menina de 20 e poucos anos, e então ela precisa conhecer um amor, ela precisa conhecer o mundo lá fora, e o Henry mostra tudo isso pra ela. A Tamires escreve super bem e eu gostei muito da história. É uma história muito coerente, apesar de ser um conto, ela tem começo, meio e fim, e me deixou assim super satisfeita. O quarto conto é A Mania da Ninfa, da Catarina Muniz. Aqui nós vamos conhecer a história do Richard e da Elizabeth, ou conhecidos mais como Rick e Liz. O Rick, ele está fazendo residência em um hospital, porque ele tá para se formar em médico, e lá ele vai conhecer a Liz, que vai ser a mentora dele. A princípio ela é uma pessoa agradável, mas muito fechada, e isso desperta uma curiosidade em Rick.
E ele percebe que toda vez que depois que eles atendem um paciente, porque eles trabalham na ala de emergência, a Liz some e ninguém não vê mais ela. E o Rick fica com aquilo na cabeça e ele começa a observar ela, até que um dia ele vai atrás dela e vê ela fazendo uma coisa não muito agradável na sala dos médicos. A Liz, ela é ninfomaníaca e ela vê, depois que ela passa por toda a adrenalina de salvar um paciente, ela necessita ter uma forma de prazer. E o Rick, por começar a gostar dela, se doa e se deixa ser o brinquedo dela, vamos colocar assim. Mas conforme o tempo vai passando, as coisas vão ficando muito difíceis. Eu confesso pra vocês que esse é o conto que eu mais gostei no livro. E eu vou explicar por quê. Não tem nada a ver com a questão da sensualidade. A Catarina Muniz, ela escreveu de uma forma tão intensa o livro e nos mostrou como esse problema é muito grave, como essa doença é muito grave, porque a Liz foi até as últimas consequências por causa dessa obsessão que ela tinha pelo sexo. E isso deixou ela muito mal e meu coração ficou assim, muito abalado, porque eu via que ela precisava de ajuda e o Rick tentava ajudar ela de todas as formas e ela sempre falava que não ia se tratar, que ela era assim, que ela nasceu desse jeito. E saber o passado dela e por que ela adquiriu essa doença foi muito intenso e muito triste também. Então é uma história que me comoveu, que me cativou, muito bem escrita, com coerência, teve começo, meio e fim, tudo muito elaborado. Eu acredito que a escritora podia escrever uma história bem mais longa, mas da forma que ela escreveu foi satisfatória, não deixou nada a desejar. Então é um conto que eu adorei e eu parabenizo a Catarina porque ela soube escrever uma história muito, muito, muito envolvente e que realmente cativa o leitor. O último conto é Nos Arredores de Londres, da escritora Paola Scott. Aqui nós vamos conhecer a história da Catarina e do Sebastian. A Catarina, ela conseguiu um emprego de tradutora numa grande editora, um trabalho que ela queria muito, que era o sonho dela, ela lutou, estudou para isso. Só que antes dela começar dentro dessa editora, ela conseguiu um tempinho para fazer uma viagem até Londres e conhecer outros lugares. Chegando lá, ela vê que tá em uma livraria, tá tendo uma exposição ou uma sessão de autógrafos de um escritor que é bem famoso em Londres. Ela ficou bem encantada e acabou entrando na fila para pegar o autógrafo. Chegando lá, ela conhece ele e ele se encanta por ela ser uma pessoa totalmente diferente, porque lá as pessoas são muito secas. Não sei se é a realidade, gente, mas conforme o livro fala, conforme a história fala, são as pessoas que são bem secas em vista dos brasileiros aqui. E ele fica encantado por ela, chama ela para tomar um café e a partir daí eles começam a ter contato e o Sebastian se oferece para poder viajar com ela e conhecer os pontos turísticos de Londres, inclusive a casa da Jane Austen. Então é uma história bem envolvente, bem fofa, porque o Sebastian é um cara muito bacana, é um cara que veio de uma família pobre, que ele administra uma fazenda que é do pai dele, mas o sonho dele é ser escritor. E a Catarina é uma pessoa super pra cima, alta astral, e a partir daí vai ter um relacionamento. E o que essa história vai abordar é o relacionamento à distância, porque enquanto a Catarina está em Londres, vão vivendo um amor muito bonito, mas vai chegar a hora da partida e ela vai ter que se decidir como é que ela vai viver esse amor com o Sebastian. A Paola Scott escreve super bem. Eu confesso que queria um livro somente deles. Eu acho que um livro, uma história bem detalhada, ia ficar muito bacana, mas isso não quer dizer que a história deixou a desejar, porque a história finalizou de uma forma maravilhosa e bem satisfatória para o leitor, não deixou nada em aberto. Então é um conto que eu adorei também no livro. E falando do livro, gente, o que eu mais gostei nesse livro foi a diagramação. Vocês não têm noção como esse livro veio super diagramado e com umas ilustrações maravilhosas. Eu vou mostrar pra vocês agora. Já começa o livro com essa segunda capa aqui, bafônica, nesse papel preto, e ele não é áspero, é um papel liso, é uma cor muito bacana. Todos os contos começam no mesmo estilo, com essas
letras aqui que parecem realmente giz, parece que tá escrevendo numa lousa. Então eu gostei muito de diagramação. Os capítulos começam com coraçõezinhos e tudo bem detalhado. Histórias com esses balãozinhos que são quando os personagens estão mandando mensagens um para o outro, ou se comunicando, ou pensando. É um livro que realmente me deu satisfação em ler, porque as histórias são maravilhosas, a diagramação tá perfeita, a revisão também tá ótima. Então é assim, é um livro que eu super recomendo pra vocês, porque é perfeito, gente. Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião sobre o livro Love is in the Air, ou O Amor Está no Ar. Então eu adorei, espero que vocês tenham gostado. Convido vocês a participar de uma super promoção que está ocorrendo lá no Facebook, é essa daqui. Eu estou sorteando 3 livros, que no caso é a trilogia Crônicas de Amor e Ódio de A Dark Side. Então quando o canal aqui chegar a 1000 inscritos, um vencedor, um ganhador, um sortudo vai ganhar esses 3 livros. Eu tenho os 2 primeiros livros dessa trilogia e eu vou falar pra vocês, os livros são lindos, lindos, lindos. Capa, diagramação, tá tudo maravilhoso. A Dark Side arrebentou na edição desses livros. Então eu convido vocês a participarem, a chamar os seus amigos, a indicar essa promoção para todos que vocês conhecem, para que nós consigamos alcançar os 1000 inscritos aqui no canal. Então, se você está vendo esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, dá aquele joinha também se você gostou desse book review e siga as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, tudo Estante da Su. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!